So we've been looking at parables as a methodology. Então a gente esteve olhando parábolas como uma metodologia. And we've been looking at them from the perspective of Daniel 11 verses 40 to 45 primarily. E a gente esteve olhando isso sob a perspectiva de Daniel 11, versos 40 a 45, primeiramente. And we looked at Daniel chapter 12 as well. E olhamos também para o capítulo 12. I'll just do a brief recap of what we covered so far. Eu só quero fazer uma pequena recapitulação do que a gente fez até aqui, Or rather what we covered in our last class. ou também o que a gente cobriu na nossa última aula. In our first class, we just looked at how the exercise of comparing and contrasting Na nossa última aula a gente fez esse exercício de comparar e contrastar. generates light or information that is not would not be otherwise be seen in the text. Isso gera luz que, de outra forma, não poderia ser visto no texto. But we went further to say that when we're looking at God's word from the perspective of parables, Mas a gente ainda foi mais longe, dizendo que quando a gente olha para a palavra de Deus como uma perspectiva de parábolas, we're not only looking at symbols in the verse or text to compare and contrast, a gente não está olhando para os textos, versos e símbolos apenas but para we're required comparar e to interrogate contrastar. The structure of the text itself. Mas também é requerido que interroguemos a estrutura do texto, Because within the structure of the text are parables. porque dentro da estrutura do texto existem parábolas. We looked at Daniel 12 and verse 10, A gente olhou para Daniel 12, verso 3, which tells us that verso many 10. shall be purified, made white and tried, but the wicked shall do wickedly. Que nos diz que muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. None of the wicked shall understand, but the wise shall understand. Nenhum dos ímpios entenderão, mas os sábios entenderão. So we see a pattern within this verse Então a gente vê um padrão dentro desse verso, where you see an identification of the righteous, the wicked, then the righteous. onde a gente vê uma identificação dos justos, do ímpio e do justo. And we saw that this is a chiasm or a mirror. E a gente viu que isso é um quiasma, ou um espelho. And within this mirror, E dentro desse espelho, being purified, made white and tried, ser purificado, embranquecido e provado, corresponds with the wise understanding. isso corresponde com os sábios entendendo. Which teaches us that the wise are identified as wise Que nos ensina que os sábios são identificados como sábio through the increase of knowledge that they receive. através do aumento de conhecimento que eles receberam. Or rather, let me say it this way. The wise are identified as wise Os sábios são identificados como sábios through this three-step process of being purified, made white and tried. através desse processo triplo de ser purificado, embranquecido e provado. It is through understanding that the wise are purified, made white and tried. É através de entender que os sábios são purificados, embranquecidos e provados. Right. And when we look at the wicked, Então, quando você olha para o ímpio, the wicked do not understand. o ímpio não entende. And we identify that not to understand the increase of knowledge E a gente identifica que esse não entender o aumento de conhecimento on prophecy em profecia is what is identified as doing wickedly. é o que é identificado como proceder impiamente. So we see within Daniel 12 verse 10 a neat parable just in the structure of the verse. Então a gente vê uma bela estrutura só dentro do capítulo 12 de Daniel, verso 10. We came back to Daniel 11 verse you went to Daniel 12 and verse 3 Então a gente foi para Daniel 12, verso 3, to identify another structural concept. para identificar uma outra estrutura ou conceito. And this is a literary form that we call tautology. Então isso é uma forma literária que a gente chama de tautologia. Or
within this movement, repeat and enlarge. Ou dentro do movimento, repetir e ampliar. And we looked at Daniel chapter 12 and verse 3 as a tautological statement. E a gente olhou para Daniel 12, verso 3, como uma declaração tautológica. And what does that verse say? E o que é que esse verso diz? It says, "And they that be wise Diz, shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever." diz os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muito conduzirem a justiça como as estrelas sempre e So we see eternamente. two statements there, Então a gente vê duas declarações aí. and the bridge between them was this word "and." E a ponte entre essas duas coisas Right? é a So palavra the wise, e. you have the wise as a subject. Would Você, say it that way? você tem os sábios como sujeito, And you have the action that they're performing, which is shining. e você tem a ação que eles estão fazendo ou performando, que é resplandecer. Then you have they that turn men to righteousness as Então- the subject, Então você tem os que conduzem muito à justiça, esse é o and sujeito, their identification is shining as stars for eternity. e a identificação é que eles estão brilhando como estrelas Right? So a sempre tautology eternamente. is saying the same thing, repeating the same thing with different words. Então, tautologia é repetir a mesma coisa usando palavras diferentes. And so, within this context, Então, dentro desse contexto, the wise os sábios are those that turn many to righteousness, são aqueles que conduzem muitos à justiça. right? And we went and saw that the word shine means to teach. Então, a gente foi e viu que a palavra brilhar, ou a palavra resplandecer, significa ensinar. They teach as, or sorry, the word shine we identified as teaching. Então, a palavra resplandecer é identificada como ensinar. Give me today, my mind is not firing on all cylinders. Ah, So if I seem a little scattered, just bear with me. se eu parecer um pouco espalhado aqui, continue comigo. All right, so the word shine means to teach. Então, a palavra resplandecer significa ensinar. And when we connected with this statement at the bottom, E quando a gente conecta isso com essa declaração aqui embaixo, we have this statement where the wise are those who do the work of turning many to righteousness, a gente tem essa declaração onde os sábios são aqueles que estão conduzindo muitos à justiça. and they will be teachers for all eternity. E eles vão ser professores pela eternidade. And we made other connections in relation to this verse. Eu vou fazer We made other statements in relation to this verse. A gente fez também outras declarações ou conexões relacionadas a esse verso. Okay, so when we are looking at parables, these are some of the structures that we can see. Então, quando a gente está olhando para parábolas, isso são algumas das estruturas que podemos ver. We see repeat and enlarge, we see chiasms. There are other patterns that we're going to identify. A gente vê repetir e ampliar, a gente vê chiasma e outros padrões que podemos identificar. We went to verses 40 and 41 and looked at these two verses as a parable. A gente foi para o verso 40 e 41 e olhamos para esses dois versos como uma parábola. In verse 40, the countries of the king of the south are overflown. No verso 40, os países do rei do sul são inundados. Then, in connection with verse 41, Então, em conexão com o verso 41, we see this word also. nós também vemos essa palavra, que é também. Now, also becomes like a bridge Essa palavra também, ela se torna uma ponte that tells you how verse 41 relates to verse 40. que te diz como o verso 41 se relaciona ao verso 40. Also means in addition to or as well. Ela também significa em adição a ou também. So what happens in verse 41 is what we saw in verse 40. Então, o que acontece no verso 41 é o que a gente viu no verso 40. We went into Strong's to see what it means to be overflown. A gente foi para Strong's para entender o que é
inundar. And it means to be inundated. Ou seja, significa ser We gave inundado. this illustration of dry land, A gente deu essa ilustração de uma terra seca and you have this object upon dry land, e você tem esse objeto sobre a terra seca. and you picture a flood coming, E uma figura de um dilúvio vindo right? To inundate it para inundar is not to come up halfway, e não significa chegar até a metade. it's to completely cover. É para cobrir completamente. Right? That word overflown also means to conquer. Então essa palavra inundar também significa conquistar. So the king of the south, we're to understand, Então o rei do sul, a gente quer entender, was completely overflown. He was completely conquered. ele estava completamente inundado, ele foi completamente conquistado. Looking at this perspective that we've just laid out, Então, olhando para essa perspectiva que a gente acabou de estabelecer, has implications for how we've understood things in more recent years in the movement. tem implicações sobre como a gente entendia as coisas mais recentemente no movimento. Right? Perspectives that we're going to discuss in this study. São perspectivas que vamos discutir nesse estudo. So, simply remaining within verse 40, we developed this picture of what it means to be overflown. Então, permanecendo apenas com essa figura do verso 40, a gente consegue definir o que significa So if we want ser to understand what being inundado. overflown in verse 41 looks like, ou derrubado. Então, para entender o que ser derrubado no verso 41 se parece, it's the same thing as being overflowed, what we've developed here. é a mesma coisa como ser inundado, o que a gente desenvolveu aqui. All right, I think that's as far as we got. Eu acho que isso é quão longe a gente chegou. Okay, so we looked at verse 40 and 41. Então, a gente olhou para o verso 40 e 41. Now we're going to look at verses 41 and 42. Agora a gente vai olhar o verso 41 e 42. And what are those verses identifying? E o que é que esses versos estão identificando? It says, "He, the king of the north, shall enter also into the glorious land, and many shall be overthrown, but these shall escape out of his hand, even Edom and Moab and the chief of the children of Ammon. He shall stretch forth his hand also upon the countries, and the land of Egypt shall not escape." Diz, estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros, de ouro e de prata, de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e etíopes o seguirão. Okay, so verse 41 brings to view Edom, Moab, and Ammon. Então, o verso 41 traz a nossa vista And Edom, Moab e and Amon. Ammon escape out of the king of the north's hand. E Edom, Moab e Amon, eles escapam da mão. We've spoken about what it means to escape. E a gente falou sobre o que significa We've escapar. also spoken about who Edom, Moab, and Ammon are. E a gente também falou sobre quem são Edom, Moab e Amon. They are a class of God's people. Eles são uma classe do povo de Deus. We understand these are the 11th hour workers A gente entende que eles são os trabalhadores da hora undécima, who escape from the papacy at the Sunday law waymark. que escapa do papado That time period from the Sunday law, no, that dec- time period from the Sunday law to the close of probation. no período do decreto dominical até o fechamento da porta da graça. But there's an identification in relation to Ammon. Mas existe uma identificação em relação a Amon, They're called the chief of the children of Ammon. que eles são chamados as So- primícias dos filhos de Amon. When we look at that word chief Quando a gente olha para essa palavra primícias, and we identify it in Strong's, e a gente identifica ela na Strongs, it comes from H7225. ela vem da palavra H7225.
And what does it mean? E o que é que significa? It means first fruit Significa primícias, or first in order. ou primeiro em ordem. So the chief of the children of Ammon Então, as primícias dos filhos represent de the Amon first fruit of this class of people that escaped the hand of the papacy, significa, that representa, escaped the hand of the king of the north. representa os primeiros frutos que escapam do rei do norte. And this is verse 41. E isso é o verso 41. And when you look at verse 42, Então, quando a gente olha para o verso 42, it says, "He shall stretch forth his hand also." diz que ele também estenderá sua mão. This word also Essa palavra também tells us that what we see in verse 41 is what we're going to see in verse 42. nos diz que o que a gente vê no verso 41 é o que a gente vai ver no verso 42. As the king of the north conquers the glorious land in verse 41, he's going to do the same thing to Egypt in verse 42. Quando o rei do norte conquista, no verso 41, ele vai fazer a mesma coisa ao Egito no verso 42. But by comparing and contrasting, Mas por comparar e contrastar, we see in verse 41 that there's a group of people who escape. a gente vê no verso 41 que existe um grupo de pessoas que escapam. So what must there be in verse 42? Então, o que deve haver no verso 42? There must be a group of people who escape. Deve haver um grupo de pessoas que escaparam. Is that stated in the text? Será que isso está afirmado no No, it is texto? not. Não, não está. But we know it has to be Mas a gente sabe que deve ter, by comparison. por uma comparação aqui. I also want to bring the principle of natural illustrating the spiritual to bear upon what we're seeing. Eu também gostaria de trazer o princípio de natural ilustrando o espiritual baseado no que a gente acaba de When you ver. look at the operations of agriculture, Quando você olha para as operações da agricultura, if you have first fruit, se você tem primícias, what must follow? o que é que deve ser seguido? You must have the harvest. Você deve ter a colheita. And the harvest is more abundant than the first fruit, we understand from the operations of agriculture. E a colheita é mais abundante do que as primícias. A gente entende isso através das operações da Right? So agricultura. we see here by comparing and contrasting, Então a gente vê aqui, através de comparar e contrastar, there is a group of people who escape que existe um grupo de pessoas que escapam, in verse 41, no verso 41, and they are the first fruit of this class of people. e eles são as primícias dessa classe de pessoas. Verse 42, now Egypt or the world is being conquered. Então agora no verso 42, o Egito ou o mundo está sendo conquistado. So there must be a group of people corresponding to the first fruit. Então deve haver um grupo de pessoas correspondendo com as primícias. They are the harvest. Eles são a colheita. The harvest is much more abundant than the first fruit. A colheita é muito mais abundante do que os primeiros frutos, ou as So we primícias. know of this class of people, Então a gente sabe dessa classe de pessoas, the majority of them are seen here in verse 42, A in ma- the history of verse 42. a maior parte deles estão sendo vistos aqui na história do verso 42. And we can derive this by comparing and contrasting, E a gente pode derivar isso através de comparar e contrastar. and we can see these things even if they aren't stated in the text of the verse. E a gente pode ver essas coisas mesmo que elas não estão faladas no So that's a contexto do brief look verso. at verses 41 and 42. Então esse é uma breve olhada no verso So 41 e we'll compare and 42. contrast, natural illustrating spiritual. Um simples comparar e contrastar, o natural ilustrando o And espiritual. I said we'd also look at verses 40 to 42, that entire line as a parable. Então eu disse que a gente vai também olhar para os versos 40 e 42, ao 42,
essa linha completa. Before we do that, let's look at verse 42. Antes da gente fazer isso, vamos olhar para o verso 42. We see here another example of a repetition and enlargement. A gente vê mais um exemplo de repetição e ampliação. It says that the king of the north he shall stretch forth his hand also upon the countries, Aí diz que também o rei do norte estenderá a sua mão and the land contra of as Egypt shall not terras, escape. e a terra do Egito não escapará. All right, so he stretches forth his hand, Ok, então ele estende sua mão. he stretches forth his hand, Estende a sua mão. and Egypt shall he stretches forth his hand upon the countries, Ele estende sua mão sobre os países. The second statement is in reverse order. A segunda declaração está em ordem reversa. It says, and the land of Egypt shall not escape. Diz, e a terra do Egito não escapará. I'm suggesting that the action of stretching forth his hand Estou sugerindo que a ação de estender as mãos corresponds with not escaping. corresponde com não escapar. And the countries over who the king of the north stretches forth his hand E os países sobre os quais o rei do norte estende suas mãos, that these correspond with Egypt. isso corresponde com o Egito. So we have another tautological statement. Então a gente tem mais uma declaração tautológica. Another repetition and enlargement, Uma outra repetição e ampliação. but we see in the second statement the symbols and the subjects are flipped around. It's structured differently. Mas a gente vê na segunda declaração que os símbolos eles são Or rather, the symbols and mudados, the actions are alterados e structured differently trocados. in the second statement. E ainda, além dos símbolos, ele também está estruturado de uma forma diferente. So in this repetition and enlargement, to stretch forth his hand, Então, nessa repetição e ampliação, estender when he as stretches mãos, forth his hand, they do not escape. então eles não escapam. And the countries are Egypt. E os países são o Egito. This becomes significant. Rather, I'll say, keep this in mind, what we've just said here, that the countries are Egypt. Mantenha isso em mente, que eu vou dizer apenas que os países Because são o it's going to speak Egito. to some things that we're going to come to. Porque isso vai falar de algumas coisas nas quais vamos chegar. All right, so this is verse 42, Então, esse é o verso 42. right? Just remember this. We're going to look at verses 40 to 42. Então, lembre-se disso, a gente vai olhar apenas do verso 40 ao 42. When you look at verse 40, Quando você olha para o verso 40, verse 40b specifically, or the second part of verse 40, a segunda parte do verso 40, 40b, it says, and the king of the north shall come against him. aí diz, e o rei do norte vai vir contra ele. Who is the him that the king of the north comes against? Quem é ele que o rei do norte vai vir contra? This is the king of the south. O rei do sul. So you have the south being conquered. Então você tem o sul sendo conquistado. It says, and the king of the north shall come against him, E diz, e o rei do norte vai vir contra ele. and the countries shall be overflown. E os países vão ser inundados.
So this is verse 40b. Então esse é o verso 40, verso B. Then we have verse 41, Então a gente tem o verso 41, which is the conquest of the glorious land. que é a conquista da terra gloriosa. And when we look at Egypt, Então verse quando, 42, então, quando a gente olha o Egito, no verso 42, it says, "He shall stretch forth his hand also upon the countries, diz que ele vai também estender suas mãos sobre os países, and the land of Egypt shall not escape." e a terra do Egito não escapará. So if we, and this is verse 42. Isso é o verso 42. If you look at how the conquest of these three geographical obstacles is presented, Se você olhar como a conquista dessas três áreas geográficas são apresentadas, if you look at how the conquest of these three obstacles is presented in the text, se você olha como a conquista desses três obstáculos são introduzidas no texto, in verse 40b you have just the order in which the words are presented. no verso 40, verso B, apenas a ordem com que o verso é apresentado. You have the south Você tem o sul and the countries being overflown. e os países sendo inundados. Then we have verse 41 Então você tem o verso 41 as the middle point. como ponto central. Then we have countries, Então você tem países and then Egypt e então o Egito being taken. sendo tomado. So I hope you see this pattern. Então eu espero que você veja esse padrão. South countries, 41 as the middle, countries, Egypt. Então sul, países, 41 como ponto central, países Egypt e is also Egito. the land in the south. Então Egito também é a terra do sul. So we can just put that in. Egypt is connected with the south, biblically speaking. Então a gente também pode colocar isso, que o Egito é conectado com o sul, biblicamente falando. So we have this chiastic structure. Então a gente tem essa estrutura quiástica. But if we bring what we understand about verse 42 Então se a gente trouxer o que a gente entende sobre o verso 42, that verse 42 is a repetition and an enlargement, de que o verso 42 é uma repetição e uma ampliação, and that according to this tautological statement, e que de acordo com essa declaração tautológica, the countries are Egypt. os países são o Egito. Right, so verse 42 here, this is a repeat and enlarge. Então o verso 42, isso aqui é uma repetição e ampliação. Right, the countries are Egypt. Os países são o Egito. If such is the case in verse 42, Então se assim é o caso no verso and 42, verse 40b mirrors verse 42, e o verso 40b se espelha no verso 42, what are we to understand about the king of the south and the countries? o que devemos entender sobre o rei do sul e os países? The king of the south and the countries of the king of the south. O rei do sul e os países do rei do sul. There must be the same thing. Eles devem ser a mesma coisa. Does that make sense? Faz sentido isso? Just do this. Vou fazer apenas isso. So in verse 40, Então no verso 40, it's been understood, está sendo entendido, ou foi or it's often entendido, been presented, ou muitas vezes sendo apresentado, that the king of the south and the countries, that these are two separate entities. que o rei do sul e os países são duas entidades separadas. But according to this structural parable, Mas de acordo com essa parábola estrutural, we have to see that they're really the same thing. a gente deveria ver que eles na verdade são a mesma coisa.
the king of the south is the countries. O rei do sul são os países. Which brings me to a point O que me traz para um ponto which requires me to go back over some history. que me requer voltar para alguma história, para algumas histórias. I'm not sure if there are still people who believe what I'm about to present this way. Eu não tenho certeza se ainda existem pessoas que acreditam que eu vou apresentar da seguinte forma. But when you look at Time of the End magazine, Mas quando você olha para a revista O Tempo do Fim, it presents us with the understanding that the king of the south isso nos apresenta com o entendimento de que o rei do sul, that he falls, he's completely defeated in 1989. que ele cai ou é completamente derrotado em 1989. And he's no longer part of the picture from this point on. E ele não é mais parte da nossa figura desse ponto para frente. So we come to this post 9/11 history, Então a gente chega a essa história após 11 de setembro. and we understand that we're still in the history of verse 40, E a gente entende que a gente ainda está na história do verso 40. but we're looking forward to the conquest of the next obstacle, which is the glorious land in verse 41. Mas a gente está olhando para a conquista do próximo obstáculo, que é Daniel 11, verso 41. Right, so from 1989 we'd understood that the king of the south, he's no longer in the picture. Então a gente entendeu que de 1989 para frente, o rei do sul não está mais na nossa história. But okay, and we're looking to the glorious land, the conquest of the United States at the Sunday Law. Então a gente olha para a Terra Gloriosa, a conquista dos Estados Unidos no Then decreto we come dominical. to 2016. Então a gente chegou na história de 2016. 2016 we're in Wales, Em 2016, em País de Gales, and in a course of studies that we have there e em uma série de estudos que a gente teve lá with certain brethren, com alguns irmãos, we're looking at a line of study from Daniel 11 verses 5 to 16 was presented. a gente viu uma série de textos onde Daniel 11, verso 5 ao 16 foi apresentada. And what we clearly saw E o que, based on that study e o que a gente viu claramente baseado naquele estudo was that the king of the south, this conflict between the king of the north and the king of the south is not over. foi que esse conflito entre o rei do sul e o rei do norte não tinha acabado. Right? There was a conflict that was future from that point, Certo? Havia um conflito que era futuro a partir desse ponto, represented by the Battle of Raphia, que era representado pela Batalha de Ráfia, and that this conflict would be won by the king of the south. e que esse conflito seria ganhado pelo rei do sul. Then there's a conflict that follows that one, Então existe um conflito que segue esse, represented by the Battle of Panium, representado pela Batalha de Pânium, and that this conflict would be won by the king of the north. e que esse conflito seria ganhado pelo rei do norte. The king of the south would be defeated. O rei do sul seria derrotado. And the Battle of Panium is followed by the Sunday Law. E a Batalha de Pânium é seguida pelo decreto dominical. Right? So standing here in 2016, Então, estando aqui em 2016, looking forward and seeing these prophetic truths being opened up, olhando para frente e vendo essas verdades proféticas sendo abertas, we were confronted with a problem. nós fomos confrontados com um problema.
we had understood from Time at the End magazine that the king of the south was had been killed, if I use that language, completely destroyed at the time of the end. A gente viu que o rei do sul, entendeu que o rei do sul tinha sido completamente morto desde o tempo do fim. So if he was destroyed at the time of the end, Então, se ele tinha sido destruído no tempo do fim, how is it that he's here and is yet going to win another battle against the king of the north? como é isso que ele estaria aqui e ele ainda vai lutar uma outra batalha contra o rei do norte? So how did we reconcile that? Então como a gente reconciliou isso? What was the simple reconciliation? Qual foi a reconciliação simples? Well, the simple reconciliation is the king of the south didn't die. A reconciliação simples é que o rei do sul não tinha morrido. How could he have died if he's still here fighting and winning? Como ele poderia ter morrido se ele ainda está aqui, lutando e ganhando? So Time of the End magazine, Então a revista O Tempo do Fim, there are problems. existem problemas. Time of the End magazine was wrong, A revista O Tempo do Fim estava errada. right? So even back then, we knew that, we understood that the message unsealed at the time of the end Mesmo lá atrás, a gente viu que a mensagem que estava aberta no Tempo do Fim it's like a seed presenting all the essential elements of that which is unfolded in the following history. é como uma semente que apresenta todos os elementos que são precisos para aquilo que vai acontecer na história subsequente. So it was very uncomfortable to think that it could be so wrong in such a key point. Então era muito desconfortável pensar que estaria tão errado nesses seguintes pontos. Right? But we kind of ran with that. We ran with it. Mas a gente continuou And com we isso. developed these different justifications for it. E a gente desenvolveu essas diferentes justificativas para isso. But for a long time, that's how we viewed this situation. Mas por muito tempo é assim como a gente viu essa situação. Now, when you look at the methodology of parable teaching, Então quando a gente olha para a metodologia de ensino por parábolas, this is an illustration of its ability to correct us. isso é uma ilustração da This habilidade, is an illustration of its ability to correct our thinking. isso é uma ilustração da habilidade do ensino por parábolas de corrigir o nosso tipo de pensamento. Right? When you look at this parable that we've just laid out, Quando a gente olha para essa parábola que a gente fez aqui, colocou aqui, it presents a different picture from the justification we presented here in 2016. isso apresenta uma diferente perspectiva do que a gente fez aqui quando a gente olhou para esses versos Right. em 2016. Here we said the king of the south Aqui, did not die. aqui a gente disse que o rei do sul não morreu, Time at the End magazine was wrong. que a revista O Tempo do Fim estava errado. But when you come to this parable, Mas quando você vem para essa parábola, the king of the south is the countries, o rei do sul são os países, or rather, it may be useful to put in this point so you better understand the thinking. The justification that was presented revolved around the idea that the king of the south and the countries are two separate things. a justificativa que isso nos dá é de que que a gente deu aqui, o rei do sul e os países são duas coisas And diferentes. what fell at the time of the end were the countries, but the king of the north never died. O que no tempo do fim aconteceu foi que quem caíram foram os países, mas o rei do sul nunca morreu. And that was our justification. That's how we reasoned it. E essa era a nossa justificativa, é assim que a gente raciocinava. But what is this parable teaching us? Mas o que é que essa parábola está nos ensinando? It's telling us that the king of the south, he is the countries. Está nos dizendo que o rei do sul são os países. And if the king of the south is the countries, E se o rei do sul são os países, it is the king of the south that was overflown.
é o rei do sul quem foi inundado. And to be overflown E ser inundado is to be inundated, to be drowned. é ser inundado ou se completely afogar, ser completamente To be completely conquered. coberto, completamente Right. conquistado. So the king of the south, he did fall at the time of the end. Então, o rei do sul, sim, caiu no tempo do fim. This contradicts the rationale that we're presented for ourselves here. Isso contradiz o que a gente And apresentou it begins to lead us in a path toward pra a gente correct mesmo aqui. understanding of how to conceptualize the history of the time of the end and the history of the king of the south. Isso nos ajuda a entender o que fazer, ou como nos ajuda a melhorar a entender o que a gente entende sobre o rei do sul, essa parábola. Okay, so I have 20 minutes. I'll round off this thought. Eu vou agora terminar esse pensamento. So I've taken us down a bit of a winding path, but I hope you can follow. Então eu passei com a gente por um caminho bem ventilado e We bonito. developed an understanding of the king of the south A gente desenvolveu um entendimento sobre o rei do sul, based on what we saw as a contradiction baseado no que a gente viu como se fosse uma contradição. right? A contradiction between the idea that he was still fighting the king of the north Uma contradição baseada na ideia de que ele ainda estava lá para lutar o rei do sul, and the thought that the king of the south died at the time of the end. e o pensamento de que o rei do sul morreu no tempo do fim. And this thought led us to an incorrect conclusion E esse pensamento nos conduziu para uma conclusão about the incorreta Time of the End magazine's presentation of the king of the south. sobre a apresentação da revista Tempo do Fim quanto ao rei do sul. But when we view when we view this same subject from the perspective of parables, Mas quando você vê o mesmo objeto sob a perspectiva de parábolas, we see that we're led in a different direction from this understanding that we had developed for ourselves. a gente vê que a gente é conduzido para uma direção diferente do que esse This chiasm entendimento que a tells us gente that the teve. south is the countries. Esse quiasma nos diz que o sul são os países. To round off this picture, it will require me to look at another parable. Para terminar essa figura ou essa imagem, isso vai requerer que eu olhe para And outra this is the parábola. parable of verse 40. If you look at verse 40 as a parable on its own. E isso é a parábola do verso 40, se você olhar o verso 40 como uma parábola por si só. In verse 40, we see a different kind of parable. No verso 40 a gente vê um diferente tipo de parábolas. We see a different kind of parable. A gente vê um diferente tipo de parábolas. Remember, we said we can compare and contrast scriptural symbols in a verse or passage. Lembre-se que a gente disse que a gente pode comparar e contrastar diferentes símbolos em uma passagem. And then you remember we also said that we should go further to identify parables in the structure of the verse or passage. Então a gente também disse que a gente pode ir ainda mais para investigar a passagem em termos de uma parábola. But what we can also see Mas o que a gente também pode ver is when we look at the symbols within a verse or passage, é que quando a gente olha para os símbolos dentro de um verso ou uma passagem, we can compare and contrast not only the characteristics of those symbols, a gente pode comparar e contrastar não apenas as características daqueles símbolos, but we can learn a lot by comparing and contrasting
the histories of those symbols. Mas a gente pode aprender muito por comparar e contrastar a história desses símbolos. I hope that makes sense. That's a slightly different thing, Eu espero que isso faça sentido, porque isso é algo ligeiramente diferente. right? We have the king of the north and the king of the south, Certo? A gente tem o rei do norte e o rei do sul. and there are characteristics presented in connection with them in the verse. E existem características apresentadas com respeito a eles no verso. We compare and contrast the characteristics of those two symbols. A gente compara e contrasta as características desses dois símbolos. But the king of the north and the king of the south, they have histories as well. Mas o rei do norte e o rei do sul, eles também têm histórias. Histories that go beyond their presentation in that single verse that we're looking at. Histórias que vão além dessa apresentação nos versos que a gente vai olhar. And when we look at the histories of those two symbols and lay them out, E quando a gente olha para a história desses dois símbolos e we esquematizamos can elas, compare and contrast those histories as well. a gente pode comparar e contrastar essas histórias também. What is the history of the king of the north, Qual é a história do rei do norte, represented as the papacy? representado como papado? Most of us who've been following the Midnight Cry would already be familiar with this illustration. A maior parte de nós que está familiarizado com o Clamor da Meia-Noite estaria familiarizado com essa ilustração aqui também. We're looking at the history of the king of the north. A gente está olhando para a história do rei do norte. It begins in 1798 Começa em 1798, in verse 40. no verso 40. And what do we see taking place in 1798? E o que a gente vê acontecendo em 1798? The king of the north suffers a deadly wound. O rei do norte sofre uma ferida mortal. If we look at natural as illustrating spiritual, Então, se a gente olhar o natural como ilustrando o or if we look at espiritual, the natural, se a gente olhar para o natural, to suffer a deadly wound and to die are not the same thing. sofrer uma ferida mortal e morrer não é a mesma coisa. Right? You suffer a wound, Certo? Você sofre uma ferida, but the effect of that wound, mas o efeito dessa ferida right, is a different thing. It may not follow right away. é uma coisa diferente. Talvez não se siga logo depois. You suffer a deadly wound and you die subsequently. Você sofre uma ferida mortal, então, subsequentemente você morre. So 1798, Então, here's when the deadly wound is inflicted. então 1798 aqui é onde a ferida mortal é But the infligida. question is, when do we see the king of the north dying as a result of that deadly wound? Mas a pergunta é, quando é que a gente vê o rei do sul morrendo como resultado dessa ferida Right? There's mortal? a death that must follow the deadly wound. O rei do norte, nesse caso. Ou seja, existe uma morte que segue a ferida mortal. In order to understand when this death took place, A fim de entender quando aconteceu essa morte, we must bring a principle to bear upon this parable. a gente deve trazer um princípio para colocar sobre essa parábola. It's a principle that we find in Daniel chapter 2. É um princípio que a gente encontra em Daniel capítulo 2. I won't read it. I'll just say it's verses 38 to 40. Eu não vou ler, eu vou dizer apenas que é o verso 38 ou 40. And when Daniel is interpreting the dream to Nebuchadnezzar, E quando Daniel está interpretando o sonho para Nabucodonosor, he tells him that these four metals are four kingdoms. ele diz para eles que esses 4 metais são 4 reinos. He says these four metals are four kingdoms. Ele diz que esses 4 metais são 4 reinos. But then he tells Nebuchadnezzar, you, Nebuchadnezzar, are the head of gold. Então ele diz para Nabucodonosor, você, Nabucodonosor, é a cabeça de ouro. And who is Nebuchadnezzar? He's the king of the kingdom. E quem é Nabucodonosor? Ele é o rei do reino. But here, Nebuchadnezzar the king and the kingdom are being presented as the same thing. They're connected.
Mas aqui o rei e o reino estão sendo apresentados como a mesma coisa, eles estão conectados. That's Daniel 2:38 to 40. Isso é Daniel 2, verso 38 a 40. That we can view the king and the kingdom as connected. Que a gente pode ver o rei e o reino como conectados. This principle is also found in Spirit of Prophecy, Esse princípio também é encontrado no Espírito de Profecia, but this Spirit of Prophecy passage relates directly to this history that we're looking at. mas essa passagem do Espírito de Profecia se relaciona diretamente com isso que a gente está olhando. You go to 8 manuscript releases, page 354. Você vai para Manuscritos Liberados, volume 8, página 354. And Ellen White she was in France, E Ellen White estava na França and she was visiting a cathedral in Yes. Valence. e ela estava visitando uma catedral em Valência. And there the bust of Pope Pius VI was, what do you call it? Was exhibited, yeah. Ah, aí estava o busto do Papa sendo exibido. And here's what she says. I'll just read just 2 lines. E aqui é o que ela diz, eu vou ler apenas 2 linhas. So she says, that afternoon, Ela diz, nessa tarde, he, Elder Bordeaux, ele, o ancião Bordeaux, had us accompany him to the cathedral ele nos tinha acompanhando ele à catedral. and look upon the bust of Pius VI, E olhando pro busto de Pio VI, who was noted in prophecy, que foi notado na profecia, who was led into captivity and died in captivity. que foi conduzido ao cativeiro e morreu no cativeiro. Right? Pope Pius VI, Certo? O Papa Pio he VI, was the pope that was taken captive in 1798. ele era o Papa que foi levado em cativeiro em 1798. And she's looking upon his bust, Então ela está olhando para o busto dele and she says he was the one who suffered the deadly wound. e ela diz, ele foi aquele que sofreu a ferida mortal. He was the one that was led into captivity. Ele foi aquele que foi conduzido ao cativeiro. But when you read Revelation 13, Mas quando você vê ou lê Apocalipse 13, right, that is referring to the papacy, aquilo está se referindo para o papado, the judgment it would suffer for holding God's people, for killing God's people for 1,260 years. o julgamento que ele está recebendo por prender e matar o povo de Deus por 1260 anos. So we see that she's presenting this principle we see in Daniel chapter 2. Então a gente vê que ela está apresentando esse princípio que a gente encontra em Daniel capítulo 2. That we can view the king and the kingdom as connected. Que a gente pode ver o reino e o rei como conectados. When we bring this concept to bear upon this history, Quando a gente vê ou constrói esse conceito nessa história, the king of the north suffered a deadly wound in 1798. o rei do norte sofreu uma ferida mortal em 1798. But its death came in 1799 Mas a morte deles veio em 1799, when Pius VI died in captivity. quando Pio VI morreu em cativeiro. But what do we read on in Revelation 13? Mas o que é que a gente lê em seguida em Apocalipse Though he suffers a deadly wound, 17? Embora ele morra He ou dies. sofra uma ferida mortal e what's going to morre, happen? o que é que vai The deadly acontecer? wound- The deadly wound is going to be healed. A ferida mortal vai ser curada. He's going to experience a resurrection. Ele vai ter uma experiência de uma ressurreição. The wound is healed. A ferida é curada He resurrects. e ele ressuscita.
So the king of the north, he dies in 1799, Então, o rei do norte morre em but 1799, he experiences a resurrection at the end of the world. mas ele tem uma experiência de uma ressurreição no fim do mundo. And we're told that the whole world will wander after the beast again. E a gente é contado que todo mundo vai se maravilhar diante da besta, mais uma So vez. if we compare this, the history of the king of the north, with the history of the king of the south, Então, se a gente comparar a história do rei do norte com a história do rei do sul, we have reason to expect to see a similar pattern. a gente tem razões para esperar um padrão similar. So we're looking at the king of the south. Então, a gente olha para o rei do sul. Did the king of the south, in verse 40, suffer a deadly wound? E o rei do sul, no verso 40, sofreu uma ferida mortal. Yes, he did. Sim, ele sofreu In uma ferida mortal 1989. em 1989. Here's the deadly wound. Aqui está a ferida mortal. Who was the king who suffered the deadly wound in 1989? Quem era o rei que sofreu a ferida mortal Who was ruling the Soviet Union at that time? em 1989? Quem era o rei que estava ali na was União Gorbachev. Soviética naquele tempo? So you remember Gorbachev. here, Pope Pius VI, he died. Então, você se lembra aqui, o Papa Pio VI When morreu. does Gorbachev die, Quando é que Gorbachev morre, symbolically speaking? simbolicamente falando? This is 1991. 1991. He resigned at the same time his kingdom died. Ele renuncia no mesmo tempo quando o reino dele morre. So with the king of the north, we have a deadly wound and a death. Com o rei do norte, a gente tem uma ferida mortal e uma morte. And with the king of the south, we have a deadly wound and a death. E com o rei do sul, a gente tem uma ferida mortal e uma The history of verse morte. 40. A história do verso 40. So what must we see with the king of the south, based on what we saw with the king of the north? Então, o que deveríamos ver com o rei do sul baseado no que a gente viu com o rei do norte? We must see a resurrection. A gente deve ver uma ressurreição. I want to make a few points based on this pattern to tie it back to our understanding of verse 40. Quero fazer uns pontos para amarrar tudo isso que a gente fez, baseado no nosso entendimento do verso 40. We had made the point that we thought that the king of the south did not die. A gente fez o ponto de que a gente achou que o rei do sul não havia morrido. Therefore, time of the end was wrong in its presentation of the king of the south. Portanto, o tempo do fim estava errado e em sua apresentação sobre o rei do sul. Because how could he have died if we still have the battle of Raphia, which he's going to win, and then the battle of Panium? Porque como ele teria morrido se a gente ainda tem a batalha de Ráfia, que ele teria que ganhar e lutar. But now, when we look at this parable, Mas agora, quando a gente olha para essa parábola, the comparing and contrasting of the histories ou of the symbols, comparar e contrastar da história dos símbolos, we see a pattern presented which tells us that the king of the south did die. a gente tem uma parábola dizendo que o rei do sul sim morreu. He dies, Ele morre. and when you die, what happens? You're buried. E quando você morre, o que acontece? Você está enterrado. Let me just illustrate. But he experiences a resurrection. Mas ele tem uma experiência de uma ressurreição. And when does he begin to resurrect? E quando é que ele começa a ser There are ressuscitado? two perspectives from which you could view this. Tem algumas perspectivas na qual você poderia ver Mark isso. 2004, Você poderia marcar 2004,
which is when we see Putin really beginning to act like a dictator in earnest. onde a gente vê Putin realmente se agindo como um ditador. But we also said that the king is synonymous with the kingdom. Mas a gente também viu que o rei é um sinônimo And com o Putin reino. is the king E of the resurrected king of the south that is going to fight the battles of Raphah and Panium. ele vai ressuscitar para lutar ou vai morrer na Batalha de Pânio. And when did Putin come to power? E quando é que veio Putin ao poder? This was 1999. Então, isso é 1999. See 1999 as the beginning of the resurrection of the king of the south. E a gente vê 1999 como o início da ressurreição do Rei do Sul. So he begins to resurrect as Putin rises, Então ele começa a ressuscitar e Putin se and then it levanta. proceeds to fight the king of the north. Então ele avança para lutar o Rei do Norte. In these battles of Raphah and Panium. Nessas batalhas de Ráfia e Pânio. So what's the implication of that for the Time of the End magazine? Então qual a implicação disso para a revista O Tempo do Fim? And how it presented the history of verse 40. E como isso apresenta a história do verso 40? It's correct in saying that the king of the south died at the time of the end. Está correto em dizer que o Rei do Sul morreu no tempo do fim. Right? Do you see that? Certo? Você consegue ver isso? It's correct in identifying the death of the king of the south Está correto em at the identificar time of the end. a morte do Rei do Sul no tempo do fim. We now have an increase of knowledge, E agora a gente tem um aumento de conhecimento which tells us that although he dies at the time of the end, que nos diz que, embora ele tenha morrido no tempo do fim, we have an increase of knowledge which says that he resurrects a gente tem um aumento de conhecimento que diz que ele ressuscitou. and then continues his fight. E então ele continua a sua luta. But the general picture painted by Time of the End, Então a, Time of the fi End magazine, então a figura geral que é ilustrada pela revista O Tempo do Fim, in simply identifying the death at the time of the end, está simplesmente identificando a morte no tempo do fim. is still correct. Isso ainda está correto. Do we see that? Você consegue ver Okay. isso? So that's one thing. I wanted to speak about this point, but I wanted to illustrate that when you look at parables, we can also take it to the histories of the symbols that we're looking at. Eu queria identificar esse ponto, mas o que eu quero ver também é que quando a gente olha para parábolas, a gente também pode olhar para a história que nos levam a esse ponto. I'm out of time. Estou sem tempo agora. In our next class, Na nossa próxima aula, I'll just make some points from a compare and contrast of the histories of the King of North and the King of the South. eu vou fazer apenas alguns pontos da história do Rei do Norte e do Rei do Sul. And we're going to look at other histories as parables, E a gente vai olhar também para outras histórias como parábolas. right? In similar fashion to what we've done here. Certo? Em uma forma similar como a gente Again, fez the aqui. broad idea that I'm hoping for us to see Certo? Essa ideia ampla que eu estou esperando que a gente consiga ver is the different forms that parables can take and the types of things that we can look for. são as diferentes formas que parábolas podem assumir ou as diferentes coisas que a gente pode estar procurando. And how these things can open up light to us. E como essas coisas podem abrir luz para nós. Okay, so next time, recap and we'll continue. Let's close. Na próxima, a gente vai recapitular e continuar. Vamos fechar agora. Father in heaven, we thank you for your word Pai Celestial, te agradecemos por sua palavra and the ground we've been able to cover.
e tudo que a gente conseguiu cobrir até aqui. We pray that these things may be understandable to your children, Oramos que essas coisas possam se tornar entendíveis para seus filhos. and that, Lord, each one of us may come to your word with a new confidence, E que cada um de nós possamos vir a sua palavra com uma nova Lord, a confiança. confidence to try, Uma confiança de tentar. a confidence to apply ourselves, Uma confiança de nos aplicarmos. Lord, a confidence to try to use these tools, Uma confiança, Pai, para tentarmos usar essas and trust ferramentas. that you'll instruct us. E confiar que o Senhor vai nos instruir. We ask that you may give us individually a personal knowledge of how to apply your word. Pedimos que o Senhor nos dê um conhecimento pessoal de como aplicarmos a sua palavra. And this methodology that you've opened up to us. E essa metodologia que o Senhor abriu para nós. We ask for your blessing through this day of meetings, Te pedimos pelas suas bênçãos durante esse dia de encontros, especially as we'll have baptisms today. especialmente como vamos ter batismos hoje. And we ask for your blessing throughout the rest of the camp. E te pedimos por suas bênçãos através do restante do acampamento. In Christ's name we pray. No nome de Jesus oramos. Amen. Amém.